Olá pessoal, espero que estejam bem, saudáveis e muito bem dispostos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mildreta e eu sou irmã da Milka. Bem, conforme combinados, hoje eu vou falar da luta armada de libertação nacional, explicar como é que foi o decurso e como é que terminou. Para começar, a luta armada de libertação nacional é um nome que se deu a um movimento de guerrilha que teve como objetivo libertar Moçambique da opressão colonial portuguesa. Este movimento iniciou em 1964 e Moçambique veio a proclamar a sua independência em 1975. Mas, antes desta luta armada, houve várias tentativas pacíficas de se negociar a independência, porém sem sucesso. Um exemplo é o de 16 de junho de 1960, província de Cabo Delgado, distrito de Moeda, quando a população daquele distrito foi até o administrador do mesmo distrito procurar negociar a independência. Eles reclamavam acerca dos trabalhos pesados a que eram submetidos, sem contar que também foram submetidos à fome, pobreza e a situações de vida degradantes, e a salários baixíssimos, sem contar. Porém, em resposta a esta reclamação, o administrador mandou prender a uns e fuzilar a outros. Este evento ficou conhecido como Massacre de Moeda. Foi então que a população percebeu que não seria possível alcançar a independência de uma forma pacífica. Seria preciso lutar. Em decorrência disto, em 1961, um moçambicano chamado Eduardo Chivambo Mondlane, que era doutor em antropologia e sociologia, residia nos Estados Unidos e era professor universitário, voltou a Moçambique a convite da Missão Presbiteriana Suíça, instituição que patrocinou e financiou os seus estudos. Aqui, ao encontrar-se com líderes nacionalistas de outros movimentos em prol da libertação, eles decidiram que já era tempo de se iniciar um movimento de libertação nacional. A posterior, em 1962, este mesmo Eduardo Mondlane, com a ajuda do então presidente da Tanzânia, Julius Nyerere, fundaram a Frelimo, que significa Frente de Libertação de Moçambique. Lembrando que os guerrilheiros que fizeram parte da Frelimo, não eram um exército. Eram um grupo de indivíduos que eram jovens, adolescentes, homens e mulheres que se uniram para lutar pela independência do país. O primeiro desafio era ter armamento convencional e soldados treinados. Para tal, Moçambique teve ajuda de vários países, como a Tanzânia, a Argélia, Israel, Egito, Rússia, China, entre outros. Uma pausa. Mas por que estes países fizeram assim tanta questão de ajudar Moçambique? Bem, era uma questão de estratégia a longo prazo. Só para ter uma ideia, países como a China e a União Soviética eram países comunistas e estes tinham como principal objetivo desestabilizar a influência que os países capitalistas, que os países ocidentais tinham sobre as colônias africanas, porque eram estas mesmas colônias que enriqueciam a Europa, que enriqueciam a América. Assim, se eles ajudassem países como Moçambique a se libertar do colonialismo, estes países poderiam depois ser países africanos comunistas. E assim, estes países, China, União Soviética, entre outros, poderiam então vir e explorar os recursos de países como Moçambique e outros países a quem eles ajudavam. No dia 25 de setembro de 1975, Mondlane deu ordens de se dar início à luta armada de libertação nacional, com um contingente inicial de 250 homens. Foi uma luta contra possibilidades, porque o exército português era muito superior aos guerrilheiros moçambicanos, tanto em armamento quanto em soldados treinados. Porém, havia alguns inconvenientes para Portugal, tais como: Portugal não estava só a lutar contra um grupo de guerrilheiros, estava a lutar contra todo um povo. E o que acontecia é que o povo hostilizava, criava resistência aos soldados portugueses. Assim sendo, acabava ajudando a esconder ou a dar mantimento aos guerrilheiros ou soldados da Frelimo, ou moçambicanos. Quando falamos da Frelimo, falamos da Frente de Libertação de Moçambique. Hoje, a Frelimo é um partido político. Não é disso que nos referimos. Outro aspecto
é que o exército português era composto por muitos estrangeiros, enquanto que os moçambicanos eram essencialmente de soldados moçambicanos e conheciam muito bem o terreno operacional em que trabalhavam, contrariamente aos dos portugueses. E, em decorrência disso, o exército moçambicano, os guerrilheiros moçambicanos, usavam estratégias de guerrilha, tais como atacavam e fugiam para as suas bases que estavam na Tanzânia. Faziam ataques surpresa aos carros ou aos veículos de guerra portugueses, colocando minas pessoais ou antitanque no percurso que os portugueses passavam. Os guerrilheiros moçambicanos usavam também o tempo chuvoso a seu favor, porque era mais fácil atacar e fugir pelo mato. Já para os portugueses era difícil persegui-los por causa do equipamento pesado que eles carregavam. Como a guerra tem das suas, no dia 3 de fevereiro de 1969, o então líder da Frelimo, Eduardo Mondlane, foi assassinado quando recebeu uma encomenda armadilhada em que lá continha um livro. E, em seu lugar, foi nomeado Samora Moisés Machel para continuar a liderar a luta armada de libertação nacional. Após a morte de Eduardo Mondlane, em 1970, Portugal imaginou que seria o melhor momento para desencadear uma grande armada contra Moçambique. E esta operação ficou chamada como Operação Nogórdio. A Operação Nogórdio foi a maior e mais dispendiosa campanha militar de Portugal nas guerras de libertação. E durou 7 meses. Foi uma armada tão grande que movimentou cerca de 8.000 soldados portugueses só para este efeito, sem contar o exército, a marinha e muitas forças de intervenção que foram criadas só para esse efeito. Foi também investida muita artilharia pesada, terrestre e aérea. Segundo os relatórios de Portugal, foram mortos cerca de 651 guerrilheiros moçambicanos e 1.840 capturados. Contra 132 militares portugueses mortos, foram destruídas também 61 bases, capturadas 40 toneladas de munição. E isto só nos primeiros 2 meses. Segundo a Frelimo, a Nogórdio foi um fracasso, porque já estavam informados acerca dos objetivos da operação, conseguindo assim abandonar as bases a tempo. Outras fontes internacionais concordam. A Nogórdio foi um erro de tática, porque Portugal concentrou todas as suas forças operativas na zona norte, que era o foco do ataque, deixando vulnerável a zona centro do país. Assim sendo, a Frelimo, os guerrilheiros moçambicanos, ao fugirem da zona norte, consolidavam novas bases na zona centro, principalmente nas províncias de Tete, Sofala e Manica, recrutando mais jovens e espalhando assim a guerrilha. Quando a Nogórdio terminou, a violência contra as populações civis se intensificou ainda mais, porque o exército português começou a perseguir as populações e matava qualquer um que tivesse qualquer relação contra a Frelimo ou contra aqueles que clamavam por independência. Assim sendo, começaram a destruir as machambas, os animais e qualquer meio de sobrevivência das populações, porque queriam informação sobre onde é que estavam os líderes, onde é que estavam as bases, e aqueles que não davam as informações eram presos, eram castrados e eram mutilados. Em meio a tantas atrocidades, o céu começa a se abrir, quando em 25 de abril de 1974 ocorre em Portugal uma revolução que é conhecida como a Revolução dos Cravos ou Revolução de Abril, que é um movimento, ou foi um golpe de Estado protagonizado por um grupo de militares. Muitos deles vinham de guerras coloniais em África. Começaram a reivindicar por melhores condições, por reconhecimento. E não só, a população estava cansada da ditadura de Salazar, quando Portugal conseguia dispendiar tantos recursos para as guerras coloniais. Internamente em Portugal havia fome, havia dificuldades para a população. Então, a população começou a reclamar. E até certo ponto já estavam cansados da ditadura militar e do sistema colonial, tal modo que as autoridades locais divergiam entre si, entre ceder ou não ceder a independência às colônias africanas. Mas o que pesou mais, o que teve mais influência
na decisão de Portugal de ceder a independência às colônias africanas foi a pressão que a ONU fazia sobre Portugal já há muitos anos para poder libertar as colônias africanas, porque defendia que todos os seres têm o direito à liberdade. Então, diante de tudo isto, no dia 4 de agosto de 1974, Portugal toma a decisão e faz um comunicado conjunto com as Nações Unidas de dar o direito não só a Moçambique, mas a todas as colônias africanas do direito à liberdade. A primeira foi Guiné-Bissau, que declarou unilateralmente a sua independência em 1973 e veio a ter ela reconhecida por Portugal em 1974. Em 1975, sucederam as independências das outras colônias. Tais foram Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e Angola. Quanto a Moçambique, no dia 7 de setembro de 1974, foi assinado entre o governo português e o lado moçambicano um acordo em Lusaka, na Zâmbia, que daria a Moçambique o direito à independência, à proclamação da independência, à meia-noite do dia 25 de junho de 1975. E o discurso da independência foi proclamado por Samora Moisés Machel, que veio a ser o primeiro presidente da República Popular de Moçambique, independente. Muito bem, pessoal. Esta foi a história, resumida, um bocadinho longa, mas é o que deu para resumir. Espero que tenham compreendido e que tenham aprendido um pouco mais acerca da história de Moçambique e como Moçambique e outras colônias conseguiram alcançar a independência. Beijinhos. Não esqueçam de se subscrever. Like. Tchauzinho.